põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. E o 7 diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Aleluia. E eu fui pesquisar a respeito dessa palavra, mas antes algumas coisas Deus já vinha me dando, né? Eu coloquei um esboço aqui e vamos começar. Diz assim: o amor, ele nasce em Deus e se manifesta na vida conjugal. E quando eu vi essa frase, eu achei isso tão forte, né? O amor, a gente sente algo, né, pelo nosso cônjuge. É Deus que coloca esse sentimento dentro de nós, esse amor dentro de nós. Só que no começo a gente vem sentindo algo e a gente pensa, não, é de mim mesmo, né? Eu me senti atraída pelo físico, pela conduta, pela maneira de se portar, mas na verdade Deus, isso já tinha nascido em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus. E aí, eu fui pesquisar a respeito do versículo 6, né? Que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. E eu fui ver o que exatamente significa selo no braço, né? Significa que o noivo, o rei, pede à sua noiva que eu coloque como selo de propriedade e proteção sobre o seu coração, o lugar mais particular e sagrado para ela. Acredito que o Senhor deseja que todos os casados desfrutem da plenitude do casamento, de uma vida abundante, aqui já fui eu que coloquei mesmo, de uma vida abundante em amor, respeito, compreensão, cuidado, companheirismo, renúncia e parceria. É um amor que, assim como a morte é inevitável, o amor não, assim como a morte é inevitável, o amor não pode ser evitado ou destruído. No começo do meu casamento, na verdade, quando meu esposo entrou na minha vida, é como se fosse tudo cinza. Minha vida era a casa do Senhor. Na verdade, era assim: trabalho, casa do Senhor, e os finais de semana eu ia para a casa dos meus pais no interior. E era essa rotina, e foi assim durante 8 anos. 8 anos. E quando ele entrou na minha vida, tudo coloriu literalmente. Tudo mudou. Então você começa a mudar a sua rotina, e foi na época da Covid, né? Então a gente viveu tudo muito intensamente. O namoro foi algo muito intensamente. O namoro foi algo muito intenso, porque a gente tinha como ficar junto por horas durante o dia, né? Coisa que não teria acontecido se não tivesse a Covid, né? Eu ia trabalhar durante o dia, ele ia fazer as coisas dele e tal. Mas assim, onde é que eu quero chegar? Ainda que ele tenha colorido minha vida, quando a gente casou, não foi bem assim por muito tempo. E aí que entra aquela questão da renúncia, do companheirismo, da parceria e principalmente do compreender o outro. Muitas vezes a gente pensa que aquilo que a gente orienta para o outro é o que verdadeiramente é bom para ele. Só que todos nós temos o nosso processo. Há processo para tudo na nossa vida. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória. E eu falei várias coisas. Várias coisas. Que por imaturidade, talvez por impor certas coisas. Porque assim, a gente vem de uma cultura, cada um de nós temos uma cultura diferente. A pastora foi criada de uma forma, o pastor foi criado de outra forma, a irmã foi criada de uma forma, o esposo dela teve outra cultura, a irmã também, a Adriana, por aí vai. Então Deus teve a sabedoria de unir culturas completamente diferentes sobre o mesmo teto. E aí o que isso aconteceu? Foi um choque muito grande. Meu marido foi criado bicho solto, digamos assim, como fala no mundo, né? Sem rédeas.
a partir de uma determinada idade. Já eu fui criada ali, ó, à risca. Não pode ir na casa de vizinho, não pode fazer certas coisas, não pode sorrir muito. Menina, fecha os dentes. Minha mãe sempre falava isso. Então foram culturas completamente diferentes. Que quando a gente veio para a nossa realidade de fato, dormir e acordar junto, isso chocou muito, confrontou muito. E aí é que vem aquela questão, até que ponto a gente está disposto a pagar um preço para que aquilo que Deus tem para nossas vidas venha dar certo. Porque meu casamento é de Deus. Por muitas vezes eu me questionei isso por conta dos confrontos, por conta das adversidades. Mas eu sei que meu casamento é do Senhor. O nosso casamento é do Senhor, amém? E aí, dias atrás, Deus me deu, na verdade um dia antes da pregação daquela irmã, pregação abençoada na quarta-feira, Deus me deu justamente aquela palavra, não exatamente o versículo, mas foi o capítulo 2 de Gênesis. E diz assim, ó: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí eu fui pesquisar. A expressão de adjutora a gente já sabe que é auxiliadora, né? Ajudadora, auxiliadora. Só que vem assim, ó: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E essa expressão diante dele significa defronte de, em presença de, na frente de e em confronto com. E aí eu fiquei assim, meu Deus, é forte isso. Porque não basta apenas nós mulheres, auxiliarmos. É necessário que a gente esteja frente a frente. Quando eu entendo que é frente a frente, é sentindo o que está passando com o outro. É sentindo pelo olhar, pelo toque, pelo semblante. Você consegue perceber como o seu esposo está. E o esposo consegue perceber como a gente está. Tem dias que a gente está tão fragilizada. Tem dias que a gente está insuportável, que nem a gente mesmo está se aguentando. A gente se pergunta, meu Deus, vou fazer o que para melhorar? Imagine o outro ter que aguentar, nem a gente mesmo está aguentando. Então é necessário que a gente coloque abaixo de Deus, né? Porque Deus está acima de tudo. O querer fazer dar certo. E eu tenho percebido que isso independe de tempo. Porque quem nos conhece do começo ao fim por completo é o nosso Deus, mas nem mesmo nós nos conhecemos por completo. E quer perceber isso? Venha passar por uma situação a qual você nunca passou. A gente percebe que a gente não se conhece. Às vezes a gente está fora de uma situação e a gente fica assim dando palpite, né? Ah, mas fulano fez errado. Se fosse eu, não teria agido assim de jeito nenhum. Mas e se você fosse o protagonista daquela situação? Será que você realmente agiria de forma correta? Será que isso que você está dizendo que é a solução iria funcionar para aquela situação? E aí eu venho para o versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim, ó: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí eu fiquei pensando, a gente sabe que ser uma só carne é algo muito forte. E eu vim perceber isso quando realmente eu comecei a me permitir fazer o meu casamento dar certo. Quando a gente se desentende, quando a gente fica... Quando vai dormir brigado, gente, eu acordo parecendo que eu não dormi. De verdade. Eu acordo moída, quebrada. E eu venho para aquela palavra que diz assim, não deixai o sol se pôr. Não deixar o sol se pôr sem que antes resolva o problema. Não tem uma passagem semelhante? E aí eu venho perceber que verdadeiramente quando o outro sofre, eu sofro. Quando ele perece, eu pereço. Quando ele está com alguma situação para resolver, eu fico ali intercedendo, porque a vitória dele é a minha vitória.
Então que a gente venha se colocar sempre no lugar do outro, porque se a gente não fizer isso, as coisas não vão acontecer. Eu acredito que quando Deus une, verdadeiramente nós sabemos que é com propósito. Mas o propósito não é algo externo, não é algo exterior. É algo que Ele vem criar, causar, formar dentro de cada um de nós. Através do propósito, Ele vai nos fortalecendo. Ele vai trazendo à existência em nós aquilo que não existe. Ontem eu senti de Deus que quando a gente vai passando, às vezes a gente fica assim, por que o outro não age assim? Mas na verdade, através do não do outro, da negação da atitude do outro, Deus trabalha em nós. Porque é a partir daí que a gente vem se autoanalisar. Quando eu faço um retrospecto da minha vida de quem era Gleice no início do casamento, eu digo assim, meu Deus, obrigada. E eu chorei muito, eu passei por muitas coisas. Mas hoje eu agradeço a Deus porque se eu não tivesse passado, tenho certeza, eu não seria como eu sou hoje. E sabemos que temos muito caminho a percorrer, muito que melhorar. Mas eu percebo que foi necessário eu sentir o luto de não ter meu marido em casa, porque a gente separamos de fato. É algo que eu não me orgulho, mas aconteceu, faz parte da nossa trajetória. E nós nos separamos no papel. E para honra e glória do Senhor, esse ano, dia 8 de novembro, fizemos 1 ano de casados no papel. Temos 2 datas de casamento. Olha aí. Então, foi necessário isso. Talvez a gente não tivesse precisado chegar nesse extremo. Mas eu te digo, esse extremo fez com que muitas coisas mudassem na minha vida e na vida do meu esposo. Porque antes ele era muito resistente para certas coisas. Hoje em dia ele tem aquela humildade e vontade de resolver agora. O problema é que ele quer resolver agora e eu tô ainda com rancor. Mas uma coisa a gente tem em comum nessas situações é que a gente quer resolver. Cada um tem o seu tempo. Eu peço a Deus que Ele diminua o meu tempo, né, de resolver as coisas. Mulher geralmente é muito ranzinza, muito rancorosa. Então que Deus venha tratar isso em nós. Homem pensa que falou aqui, conversou aqui, tá tudo resolvido, tudo lindo, vamos, bola pra frente. Mas tem coisas que a gente fica analisando, e se acontecer de novo, né? Será que ele entendeu que a postura dele deveria ter sido outra? Não é verdade? Quando Deus me fez pensar, me trouxe o seguinte, gente, eu tô nervosa, chega, eu tô gaguejando, né? Ai, meu Deus, tá falando. E aí, me fez pensar o seguinte, quando a gente vai ao médico colher sangue, a gente só colhe sangue, né? E a gente sabe que existem pactos de sangue que o maligno faz, mas também é um pacto de sangue que Deus faz conosco e com o nosso esposo, porque quando a gente tem relações acontece a liberação de sangue também, a gente já foi estudar sobre isso. É forte. E quando se trata de carne, você ser carne com uma outra pessoa, a pessoa ser a sua carne. Na carne tem sangue. Na carne tem osso. Olha a profundidade disso. Olha o quanto é forte a aliança que Deus fez na nossa vida com o nosso cônjuge. Amém? Amém. E é por isso que eu venho entender que quanto mais a gente cuida do outro, mais a gente é feliz conosco. Porque se eu maltrato meu esposo, se eu não dou ouvidos, se eu não paro para refletir nas coisas que ele fala e que às vezes pode até nos ferir, talvez fale até com jeitinho, mas a palavra foi dura, né? Quando o homem é sábio, ele fala com leveza, mas fala coisa pesada pra gente. Mesmo assim, que a gente vem analisar. Porque nem sempre aquilo que a gente está pensando que está sendo bom pro outro também. Teve uma vez que, quando a gente separou e voltou, eu falei assim, amor, vou mudar minhas vestes. Me visto muito séria, muito fechada, muito sei o quê. E aí ele falou, é bom mudar. E eu achei aquilo interessante. Não achei ruim. Por um lado eu percebi assim, poxa, é verdade, ele tá certo. Mudei um pouco. E isso me fez bem. É como se a chegada do meu marido na minha vida, gente, tivesse me descortinado. Vocês entendem? O problema é que logo quando ele chegou, eu ainda estava com a mente totalmente travada. Eu era eu.
Eu estava muito cheia de mim mesma. Eu não estava preparada para assumir o papel de esposa de fato. Então eu casei, mas não nasceu uma esposa no momento que eu casei. Eu casei e eu continuei sendo Gleice. Gleice Paz Carvalho, pronto. Filha de Alenilza e filha de Aloísio. Eu não me tornei Gleice Paz Carvalho, esposa de Gilson Bispo de Oliveira. Eu não sabia, eu não percebia. E por mais que pessoas chegassem para mim para falar, o que não foi o caso, né? Só tinha pessoas que eu confidenciava, que eram os meus pastores na época, que são a bênção de Deus, falavam, mas eu não conseguia compreender. Até que chegou um dado momento, depois que a gente já passou muita luta, muita coisa, Deus usou o pastor para vir abrindo minha mente, porque ele falava assim, Gleice, quando Gilson, talvez pareça que eu esteja falando muito de mim, mas não é. Às vezes é necessário a gente expor a nossa vida para que outro venha compreender o que Deus quer falar conosco, amém? Amém. E aí ele chegou para mim e falou, Gleice, quando o Gilson diz a você que quer ir na casa dos familiares, que quer ir ver algum amigo, isso não significa que ele está querendo ficar longe de você. Ele só está querendo trocar uma ideia com a família, dar umas risadas, trocar uma ideia com o amigo. E tá tudo bem. Só que eu enxergava como se ele estivesse querendo ficar longe de mim. E o fato dele sair de perto de mim ia estar dando margem para que ele fizesse algo de errado. E não é nada disso, gente. Cada um tem o seu momento. Eu sou uma pessoa totalmente caseira. Eu amo praia, eu amo ilha. Eu gosto de sair pra passear. Mas se ele disser assim, ó, o mês inteiro, talvez não, né? O mês inteiro é demais. Mas se ele disser assim, ó, vamos ficar esses finais de semana em casa, agarradinho, assistindo filme, comendo alguma coisinha que a gente fizer em casa, pra mim eu tô no paraíso. Porque o que eu quero, abaixo de Deus, é estar grudada nele. É sério, é dar risada com ele, esse homem me faz rir 24 horas. As pessoas que conhecem ele, que têm contato de fato, vê que ele é, não vou falar a palavra palhaço, né? Mas ele é muito brincalhão, ele é muito divertido e ele é isso em casa. Então acho que é por isso também que quando a gente discute, quando a gente não tá bem, eu fico péssima. Porque não é com esse ambiente que eu tô acostumada. E uma coisa que eu sempre busquei de Deus, eu dizia assim, eu não casei para viver isso. Eu não casei para viver separada estando na mesma casa. Eu não casei para viver estando na cozinha, meu marido tá na cozinha, eu vou pra sala. Se ele tá na sala, eu vou pra cozinha. Se ele entra no quarto, eu vou pra sala. Eu não casei para viver isso. E a gente passou por isso há algum tempo da nossa vida. Uma outra coisa também, eu glorifico ao Senhor pela vida da irmã. Eu não lembro, eu acho que eu nunca vi aqui, não lembro. Não sei se a irmã é casada. Mas tem coisas que nós, por estarmos sedentas de Deus, por termos termos tido um encontro com o Senhor, a gente quer que o outro também tenha. E a gente quer que ele tenha na mesma intensidade ou até mais do que a gente. E isso faz que a gente queira pegar assim, ó. Enxergue. Você precisa enxergar, você precisa fazer, você precisa ser assim. E não é isso. Cada um tem o seu tempo. Então que a gente venha se permitir. Enquanto o outro não enxerga, enquanto o outro está cego espiritualmente, ou enquanto ele enxerga certas coisas, mas não tem força de fazer, é necessário que a gente dobre o joelho, porque enquanto Deus trabalha nele, Deus está trabalhando na gente também. Muitas vezes a gente tem paciência com os da rua, mas a gente não tem paciência com os nossos. A gente tem jeitinho para falar com os de fora, mas a gente não tem jeitinho para falar com os nossos. Os nossos tem que ser na tora. Quando vem para essa passagem aqui, para o versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gente, isso para mim é tão forte. Porque graças a Deus eu tenho pais assim maravilhosos. Meu pai sempre foi super protetor. Meu pai sempre deu de tudo pra gente. Minha mãe é a personificação do amor. Minha mãe é aquela mãe que é amor, sabe? Ela é de pegar, acho que é por isso que eu sou assim, pegajosa. Ela é de pegar, de dar beijo, de dar... Ela é assim. E eu entendi que eu tenho que cuidar de meus pais, mas isso não significa que eles têm que estar acima do meu esposo. A minha casa abaixo de Deus vem primeiro.
Primeiro vem Deus, depois vem a minha casa. De nada adianta eu estar cuidando dos meus se eu não cuidar do meu, daquilo que Ele me deu. A palavra do Senhor vai dizer: cuida do que tem para que ninguém roube a tua coroa. Eu sou a coroa dele. Da mesma forma que Ele tem que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dele. Não é só o homem que protege. O homem tem que ser protetor. O homem tem que ser provedor, sim. Mas e a minha parte? Eu estou fazendo bem a minha parte? Às vezes a gente fica colocando a culpa no outro. Às vezes é muito mais fácil a gente dizer: mas você não fez assim. E eu fiz a minha parte. Quando vem para essa passagem, esse versículo que eu acabei de ler, eu entendo que não é só deixar pai e mãe. Deus está dizendo pai e mãe porque abaixo dele, quem é que a gente mais ama nessa vida, gente? Primeiro eu conheci meu pai e minha mãe. O primeiro homem da minha vida foi meu pai. Vem Deus e meu pai. Depois vem meu esposo. Só que Deus está dizendo: deixe pai e mãe. Quando Ele diz pai e mãe, eu venho entender que não é só meu pai e minha mãe. São irmãos, são primos, são parentes, são amigos, são amigas. Eu entendo que ninguém pode estar acima do meu marido, abaixo de Deus. Ninguém, nada e nem ninguém. É necessário que a minha casa esteja em paz. É necessário que a minha casa esteja em ordem. É necessário que eu esteja em concordância com o meu marido para que as coisas venham fluir lá fora. Uma coisa que a gente tem falado ultimamente é: se tiver alguma coisa dentro da nossa casa que não estiver bem resolvida, isso vai ser exposto lá fora de alguma forma. Porque muitas vezes é necessário que a gente perceba que vem a adversidade para a gente corrigir. Meu marido antes tinha mania de... É como se ele tivesse mais comunhão com os primos do que comigo. Eu me sentia assim. Não necessariamente era, mas eu me sentia assim. E isso não existe. Isso não existe porque a partir do momento que Deus nos uniu, se a gente está com dificuldade financeira, somos nós dois para resolver. Se a gente está bem financeiramente, somos nós dois que vamos decidir o que vamos fazer. Se a gente está com problema de saúde, somos nós dois que vamos resolver. Coloca Deus na frente e resolve. Não é o outro, não são terceiros. Só que muitas vezes o homem ou a mulher se sente só. E aí é necessário que a gente peça ajuda. Mas aí é que entra o direcionamento de Deus a pedir ajuda para quem? E aí que eu glorifico ao Senhor pelos nossos pastores, porque por muitas vezes eu conversava mais com o pastor Léo do que com a pastora, porque a pastora demorava de atender o zap. Eu mandava mensagem, ela demorava um pouco. Então por muitas vezes eu pedi conselhos ao pastor Léo. No meio do ano, por exemplo, a gente estava passando por uma situação meio turbulenta. E por alguns momentos eu pensei em desistir. Porque chega um momento, gente, que a nossa carne não aguenta certas coisas. Mas sabe qual é o problema? Sabe por que Deus permite? Porque naquele momento eu não estava orando como eu deveria orar. Se eu estivesse orando, eu não estaria em desespero como eu estava. Se eu estivesse orando, buscando ao Senhor, eu iria entender que enquanto eu estava na minha casa preocupada, onde Ele estava, com quem estava de fato, o que estava fazendo de fato, pedindo a Deus livramento, meu Deus dá livramento, eu iria estar no joelho e Deus iria fazer. O Deus que está aqui é o mesmo que está lá agora no interior, que está lá em outro país, em outro estado, cuidando dos nossos. É o mesmo que já preparou lá, Adriano, no ambiente do seu trabalho. É o mesmo que já preparou o nosso dia. Então é necessário que a gente creia. E é por isso que Ele permite a luta na nossa vida. É para que a gente venha buscar Ele. Ah, mas o outro não está vendo. Vai chegar o momento dele. Chega um momento, a gente não quer que mal nenhum aconteça. Meu Deus, eu que o diga. A gente não quer que mal nenhum aconteça. Às vezes a gente deixa de ser esposa e parece que assume o papel meio de mãe. Você quer proteger, você quer cuidar. Mas o outro não está vendo. Mas como é que ele vai enxergar? É de tanta gente falar? Não. A Bíblia vai dizer que não é nem por força nem por violência. É necessário que a gente busque ao Senhor. Porque é Ele que vai tirar todas as escamas dos olhos. Amém? E enquanto a gente busca pelo outro, Deus trabalha na gente. Deus vai tirando de nós aquilo que não é para estar mais. Porque a gente, querendo ou não, já conhece a Ele. Ele só quer que a gente se aprofunde.
E uma das coisas que eu peço a Deus é, meu Deus, pelo menos molha meus pés. Porque eu sou muito rasa, seca. Eu preciso mergulhar no Senhor. Eu preciso verdadeiramente me aprofundar nele. E para isso, será que não é por isso que Deus permitiu que meu marido demorasse tanto para se posicionar? Será que é por isso que certas coisas da nossa vida ficam assim, engatinhando? Você pensa que deu 3 passos para frente, mas na verdade deu 10 para trás? E aí? É culpa só de um? Não, é culpa de ambos. Eu pesquisei. Porque às vezes a gente pensa que é igual alguém que está passando por um problema tão grande e pensa em suicidar. A pessoa não quer de fato morrer. A pessoa, eu li isso, né? Que a pessoa quando pensa em suicídio, ela não quer morrer de fato, ela quer resolver o problema. Ela pensa que se morrer, o problema vai acabar. E assim também acontece com quem está vivendo um problema no casamento. Às vezes a pessoa pensa que a solução é o divórcio. A solução não é o divórcio, eu te digo que não é. Porque quando Deus une, você sente algo, parece que falta algo em você. E agora Deus me traz a memória, será que foi por isso que Ele permitiu? A nossa aliança era outra. Era uma aliança linda, eu glorifico o Senhor por essa. Eu amo essa também. Mas a nossa aliança foi exatamente do jeito que eu queria. E quando a gente separou, por birra mesmo, por raiva, meu eu, aflorado no momento, eu queria vender a aliança. E acredite, eu fiz 3 tentativas, não deu certo. Aí na 4ª Deus permitiu. Sabe a vontade permissiva do Senhor? Só que meu marido ainda estava com a dele. E quando a gente voltou, ele ainda estava com a dele. Eu não tinha mais a minha. Porque o meu eu falou mais alto. E às vezes a gente fica pensando que o divórcio vai resolver o quê? Quando a gente está vivendo luta no trabalho, a gente pede demissão? A gente não pede demissão. A gente suporta. Tem uma tribulada lá no trabalho, no meu trabalho, que, meu Deus, aquela mulher... À distância, a mulher consegue me fazer chorar de raiva. Por muitas vezes eu já revidei a afronta, mas glorifico ao Senhor que tem me tratado. E eu tenho me calado. Mas eu não pedi demissão, já senti vontade várias vezes. Eu não pedi. Por que eu vou pedir para sair do meu casamento? Por que eu vou chegar lá? É mais fácil eu pedir divórcio. E aí eu fui ver que os principais motivos de divórcio no Brasil são problemas financeiros, primeiro. Depois vem falta de diálogo. Gente, isso pra mim foi tremendo. Porque quantas coisas a gente deixa sem resolver por falta de uma conversa. Às vezes a gente tá tão irado que a gente não consegue nem olhar pra cara do outro. Tem dias assim. Tem dias assim. Naquele momento você não consegue. Depois a voz dele que você ouve no canto da casa, ou ele passou por você, sentiu o cheiro, acabou a zanga. Acaba. E se tivesse divorciado no momento que não estava conseguindo nem olhar pra cara? A terceira causa é desrespeito. Isso é pesado, né? E aí, como é que eu desrespeito o outro? São tantas formas. São tantas formas e às vezes a gente não percebe. Às vezes o fato da gente não estar em comunhão 100% com o outro e se permitir conversar com outras pessoas é um desrespeito. Porém, é necessário a gente pensar o seguinte: se eu vou conversar com o outro a fim de desabafar e ser orientado, que era o que eu fazia, e que por muitas vezes me ajudou, tanto o pastor Léo quanto o pastor Hilton, você entende que você está buscando solução. É necessário buscar solução. Mas às vezes a gente desrespeita o outro de tantas formas. O 4º motivo é falta de investimento no relacionamento. E isso é gritante. Como é que eu não invisto no meu relacionamento? Quando eu deixo de ter tempo de qualidade. Esse pra mim é um dos piores fatores. Porque se eu tenho que investir tempo
Nem tudo é dinheiro, gente. Nem tudo é dinheiro. A gente se sente feliz quando ele diz vai fazer a unha. O cabelo nem me importa tanto que o meu mesmo dou jeito. Ou diz assim, poxa, amor, você quer aquela roupa? Vai lá. Isso nos alegra. Mas com certeza o que mais me alegra é quando diz assim, vamos fazer tal coisa tal dia, vamos para tal lugar. Ou vamos ficar aqui no sofá assistindo Netflix. Isso me alegra. Porque é tempo de qualidade. A gente só quer estar... Eu só quero estar perto. O mundo acabou lá fora, desabou. Eu só quero estar perto. Isso pra mim é importante. Porque se for pra bancar alguma coisa, eu trabalho e faço. A gente faz qualquer coisa, carrega pedra, vai lavar roupa de ganho, faz qualquer coisa. A gente consegue. Mas aquilo que só o outro pode dar, é só ele que pode dar, é só ela que pode dar. Mas nada. Dinheiro não compra tempo de qualidade. Dinheiro não compra. Você pode passar o final de semana comendo arroz e ovo. Vocês estando bem, pode ter certeza, vai tudo bem. O resto é resto. Aí vem problemas de relacionamento com a família. Eu entendo que isso aqui é quando não impõe limites e aí a sogra entra, o sogro entra, é parente todo dia dentro de casa. Isso daí causa realmente tribulação dentro de casa. Eu entendo que esse é um dos motivos. Infidelidade, que a gente não precisa nem falar o que é. E falta de sexo. Independente de todos esses motivos, cada um sabe até onde suporta. Mas se for necessário suportar, que sente e converse. Porque sem conversa não tem como resolver. Se eu não conversar, eu vou resolver como? E olha que a gente enfrenta uma entrevista de emprego, né? Com alguém que a gente nunca viu na vida. A gente tem que se expor, nossas qualidades profissionais. E a gente está ali disposto. Mas com a pessoa que a gente ama, a pessoa que Deus colocou na nossa vida, a gente muitas vezes não consegue se expor. A gente não consegue se despir emocionalmente, a gente não consegue. A gente não consegue dizer assim, isso está me incomodando. E o problema muitas vezes é que o outro, né? Ou o cônjuge ou a cônjuge ouve o que está te incomodando e não põe em prática, não quer resolver. Pra mim tá complicado todo dia você ali na casa daquele vizinho conversando. Tá complicado isso pra mim, sei lá. Ou jogando play todo dia, pronto. Você tá jogando play todo dia, tarde da noite, eu quero que você venha pra cama mais cedo. O outro sabe quais são as suas dificuldades. O que é que tá te incomodando, mas o outro não faz. É necessário, muitas vezes não basta conversar, é necessário que a gente ponha em prática aquilo que numa conversa foi exposto, porque senão não vai adiantar. A palavra do Senhor vai dizer, melhor é a gente não conhecer do que conhecer a palavra dele e não praticar. Então adianta a gente saber quais são, o que é que está afligindo o outro, se eu não vou fazer o que está a meu alcance para resolver, para tirar aquela aflição. E aqui tem, eu fui buscar as 5 linguagens do amor, né? Que são palavras de afirmação, que é bacana, né? Você ouvir, pô, você tá bonita hoje. Você tá bonito hoje, viu? Essa calça te valoriza. Essa saia te deixa... Não é bom a gente ouvir? Porque a gente coloca... Observe que quando a gente era do mundo, a gente colocava determinadas roupas e queria se sentir interessante. Não vou mentir, tô falando de passado. A gente queria se sentir interessante, bonita, queria ser não cobiçada, mas que as pessoas olhassem, nos achassem bonitas, bonitos, né? Só que hoje o que me interessa é que ele olhe pra mim e me diz, uau. Quando eu vou pra academia, eu boto amarro meu casaquinho aqui e não tem ninguém lá assim. Amarro meu casaquinho aqui. Ou então vou com a camisa mais comprida, ainda não tenho aquela calça que já vem com a sainha. Por quê? Porque que eu quero que olhe pra mim e me deseje, que veja como estão minhas curvas, que veja como tá meu crescimento, né, físico. É meu marido. Não me interessa os outros. Eu não posso estar no meio dos outros mal cheirosa, né? Desarrumada, com remela na cara. Eu posso estar assim.
Mas é necessário que eu esteja arrumada. É necessário que a forma como ele me vê, como é que ele sente, o que é que ele pensa de mim quando ele bate o olho. É necessário que a gente se sinta desejada por quem Deus nos deu. Amém? E aí, palavra de afirmação, tempo de qualidade, isso pra mim é fundamental. Tempo de qualidade, você não precisa ter dinheiro não, viu? Não precisa ter dinheiro pra fazer isso. Presentes. Quem não gosta de receber um presentinho? Não é assim? Quem não gosta? Atos de serviço. Gente, isso pra mim é algo assim impactante. Porque quer deixar uma mulher feliz, ajuda ela. Às vezes a pia tá cheia de prato, enquanto ela estiver lavando, vem e enxuga. Às vezes a casa tá precisando só de uma vassourinha, já muda a cara da casa. Já muda o ambiente. E muitas vezes a gente tem tanta coisa pra fazer. Mas o outro... Tudo bem que se a gente disser assim, o amor, faça ali, ele vai fazer. O problema é que muitas vezes eu vou fazer daqui a pouco. Esse daqui a pouco pode ser amanhã ou pode ser no outro turno. Mas olha como muda de figura. Se chegar que tá para ser feito, chegar e ver que tá para ser feito e fizessem a gente pedir. Diga aí que maravilha. Então é sempre se colocar no lugar do outro. E por fim, é o toque físico. Eu assisto muita coisa assim na internet a respeito de relacionamento, de questões emocionais. E fala-se a respeito de toque físico muito, que muitos casais, por conta da correria do dia a dia, estão deixando de lado o toque, o beijo de fato. É só aquele beijo assim, que muitas pessoas do mundo dão até em boca de amigo, de amiga. Isso nunca teve comigo não. Pra mim as coisas são muito mais... Sempre fui meio correta para certas coisas. Mas você... com seu marido, com quem você verdadeiramente tem que ter intimidade, é aquela coisa corrida? Não. Peraí, sobe um degrau aqui e volta aqui, dê um beijo direito. Porque é necessário. Senão as coisas vão esfriando, gente. As coisas esfriam e quando a gente percebe o que foi que aconteceu, o que é que houve? Meu Deus, não me deixe esquecer. Aleluia. Eu só quero finalizar aqui. Se eu não lembrar é porque Deus não queria que eu falasse, mas... Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado e agradecido é o teu santo nome, Senhor. Vamos só cacetar negócio aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Me fugiu a memória, amém? Então talvez fosse de mim mesmo ou não é o momento. E assim eu agradeço a minha oportunidade, amém? Glória a Deus. Peço desculpas, irmãos, se falei